Boa tarde, meu povo. Eu vim gravar esse vídeo aqui por alguns motivos, né? Que eu vou estar citando aqui no vídeo. Primeiro de todos, que eu quero deixar assim bem claro, é que muitas pessoas, elas entendem o contrário daquilo que você deseja, né? Da sua intenção. E todas as vezes que eu coloco que eu tô avisando as pessoas que o Rock and Joe tá fazendo isso, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que vai acontecer aquilo outro, não é pra prejudicar ninguém. Se eu quisesse prejudicar alguém, gente, eu conheço todos os cabeleireiros que tem por aqui que trabalham em casa. Eu conheço os esteticistas, eu conheço manicure, eu faço minha unha com manicure, eu faço meus cílios com a moça que mexe com estética, eu faço massagem com pessoas que trabalham em casa. Procedimentos estéticos, eu jamais vou fazer um negócio desse para prejudicar as pessoas, jamais. Então, aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês imaginam, só quem me conhece sabe o que é verdade. Então, aquilo que vocês falam, aquilo que vocês imaginam de mim, eu realmente não dou a mínima, né? Eu só não gosto que passem coisas inverdades, que não seja verdade para outras pessoas. E falando que sou eu que faço denúncias, eu que quero mal, é totalmente diferente do que eu imagino. Gente, a respeito dessa moça que foi presa, uma hora fala que ela foi presa, uma hora fala que ela teve um mandato de alguma coisa. Cada reportagem fala uma coisa, né? Então, ao certo, ninguém sabe. Vou tentar explicar rapidamente o que acontece. Eu falo isso com propriedade porque eu estudei. Isso aqui, ó, eu tava até lendo o livro, que esse livro aqui foi o que eu estudei durante os 2 anos do Semongaku. São todas as perguntas e as respostas do que pode e o que não pode. Leis, né? Leis, regras. Aqui, ó, são livros de leis. Não sei se dá pra ver. Então, tudo isso aqui foi o que a gente teve que estudar. Aliás, foram 11 livros que tivemos que estudar. E isso aqui é um resumo deles, de todos que a gente leu. Então, eu vou falar rapidinho o que acontece. Para essa moça ter sido presa, não foi somente uma denúncia de um corte mal feito. São órgãos diferentes. O Rock and Joe, ele recebe denúncia de ilegalidades no trabalho. No caso da pessoa estar trabalhando sem a licença, sem o menkyo e sem a licença do governo, que são coisas diferentes. Você primeiro tem o menkyo, que é o que você recebe quando você termina o Semongaku. Terminou o Semongaku, você tem 3 anos para você estar fazendo tipo de um estágio, para você poder estar apta a abrir o seu salão. Aí vem a licença do governo, que é o Rock and Joe. É a licença que eles te dão para você ter o seu próprio salão. São 2 coisas diferentes. Porém, nos dois no mesmo órgão, que é o Rock and Joe e o governo. O caso de polícia já é outra coisa. A polícia, ela não se envolve no caso de denúncia de cabeleireiro, como o caso de cabeleireiro, de polícia, também não se envolve no Rock and Joe. São órgãos diferentes. Se a pessoa foi indiciada à cadeia, à prisão, foi porque ela cometeu algum crime relacionado ao cabelo. Os crimes que ela tinha, que era da licença, sem licença, né, e sem a autorização do governo e sem o menkyo, é uma coisa. Agora, para ela ter sido presa, é porque realmente aconteceu outra coisa a mais. Aqui em arte, tanto em Toyohashi quanto aqui em Toyokawa, existiu isso. E as pessoas que estão no meu Face, elas podem dizer, porque elas vieram me procurar também. E se eu falo essas coisas no Face ou no Instagram, ou eu passo para as pessoas, são porque as pessoas me perguntam. Então eu acho que eu me sinto no direito, sim, de estar informando as pessoas que querem fazer uma coisa certa, assim como eu fiz. Eu fiquei errada durante anos. Mas eu já expliquei que quando eu estava trabalhando errada é por ignorância. Eu não sabia dessas coisas. Quando eu fui trabalhar em 2008, quando eu fui contratada por uma japonesa, eles não pediram o meu certificado. Eles não pediram nada. Então eu trabalhei lá, quem me conhece há mais de 15 anos sabe que é verdade que eu trabalhava no Takara, no salão do Takara, eu era contratada por uma japonesa, eu recebia todos os meus direitos, eu era registrada e eu não sabia. Então quando eu montei o meu salão, que começaram a vir as denúncias e denúncias e denúncias, eu me vi perdida, eu não sabia o que fazer e
Passei por muitas coisas que vocês nem imaginam pra estar aqui hoje falando isso com vocês. E hoje as mesmas pessoas que me viram no sofrimento são muitas que me metem o pau, falando coisas que é um absurdo, né? Que eu tô tacando pedra, que eu subi escada um degrau, que agora que eu tô no degrau mais cima eu taco pedra. Não é nada disso, gente. Eu só quero ajudar as pessoas que precisam, que realmente querem fazer o certo como eu fiz. Não é impossível. Não é uma coisa que você vai falar assim, nunca vou conseguir, porque se eu conseguir, eu que fui pra faculdade com 40 anos, vocês acham que vocês com 30 não vão conseguir? É óbvio que vocês vão conseguir. Eu não falava nada de japonês. Gente, ó, as perguntas, as respostas, é tudo em kanji. Não tem romandi, não tem katakana, não tem hiragana, não tem nada. É em kanji e eu não sabia nada. Absolutamente nada. O professor falou assim que eu fui a aluna pior da sala dele, no sentido de falar o Nihongo. Porque você falar o kotobá de fábrica, você falar o kotobá do dia a dia, é uma coisa. Agora aqui, gente, a gente estuda química, física, anatomia, regras, leis, doenças, vacinas, a gente estuda muita coisa, coisas que eu jamais iria saber no meu cotidiano, nem eu, nem você e nem muita gente. Tanto que japonês que nasceu aqui, que fizeram o shogaku, o chugaku, o coco, não consegue, tem pessoas que não passam. Então, é orgulho mesmo eu falar que eu consegui passar pelo meu esforço, porque eu não sabia nada, eu era realmente uma pessoa assim, tipo, analfabeta de japonês. Então, se eu consigo, vocês também conseguem. Olha, todo mundo sabe que no Japão, agora todo mundo sabe que no Japão é rigoroso, trabalhar com isso é perigoso, porém, a ponto de uma pessoa ser presa, ela teve que cometer algum tipo de crime. Fora isso, se ela tivesse cometido um crime, que é já os dois, né, que foi descrito lá na reportagem, que é o sem licença, e sem a licença do governo e sem o menkyo do Semongaku. Isso é um crime? É, mas isso é multa. Isso se define no Baikin. Aqui existe o registro de portarias, né? Que são leis de portaria, que aqui a gente usa muito aqui no Semongaku. Leis de portaria. Isso se define em multa. E a multa, a princípio, é de 300 mil. Se a pessoa paga a multa, ela fica isenta disso. Então, ela acabou, não tem mais nada. Pagou a multa, acabou. Claro que ela não pode continuar trabalhando. Para chegar ao ponto de ser indiciada e ter uma prisão efetivada, ela teve que cometer algum crime. Não é só uma pessoa que vai denunciá-la, que cortou o cabelo, que não gostou, que a polícia vai prender. Vocês acham que é assim? Não é assim. Não é desse jeito. Tem uma moça aqui em Shiga, ela tá no meu Instagram, que quando ela teve essa denúncia, ela foi denunciada na polícia e a polícia foi na casa dela, recolheu todo o material dela, fechou o local dela, abriu um boletim de ocorrência contra ela, mas ela tá na casa dela, ela não foi presa. Por quê? Porque ela teve uma denúncia de que ela estava fazendo coisas erradas. Porque no Japão, você trabalhar sem licença é errado. Não é ofensa você falar isso, você tá errada. Eu estava errada até pouco tempo atrás. Mas eu sou um exemplo de que isso pode mudar. E eu tô batalhando muito para que isso aconteça, gente. Eu tô em trâmite com o meu professor da faculdade, algumas pessoas já sabem disso, porque o meu sonho é ter uma escola aqui. E o meu professor falou que eu posso tá fazendo um tipo de semongaku para brasileiro. Então, gente, eu tô estudando muito isso. Eu tô estudando muito para poder tá fazendo todo esse tipo aqui, ó, de tradução, fazendo apostila, fazendo coisas que servem para brasileiro. E se Deus quiser, esse ano não, porque ainda falta muita coisa, mas o ano que vem, se Deus quiser, eu quero sim abrir uma escola verdadeira, que possibilita os brasileiros, os profissionais na minha área, e não é uma área somente de cabelo, porque quando nós fazemos o semongaku, nós fazemos a cosmetologia. Cosmetologia abrange muitas coisas sem ser o cabelo. O que mais, assim,
em evidência é o cabeleireiro, porque você tem que fazer os testes de cabelo, né, em perucas. São 3 tipos de teste: é o de corte, o aldinho, que é o permanente, e o ouro Evo, que é o modelo de penteado que você tem que fazer. Então abrange 3 tipos disso daí. Isso é só para cabeleireiro. O de barbeiro já é outros 500. Assim que você terminar o semongaku de cabeleireiro, de cosmetologia, você vai ingressar num novo estudo para fazer a barbearia. São 2 tipos de apostilas. Aqui nesse Wakubuku, que é o que a gente estuda durante o ano inteiro, são diferentes. Depois eu vou mostrar para vocês. Isso aqui são todas as matérias que caem. Todos os livros que nós estudamos. E a primeira parte, essa parte aqui, é voltada para barbearia, para quem quer montar a sua barbearia. Porém, isso só é possível depois que você faz o semongaku. Antes você não pode fazer. Então, gente, são coisas que são bem diferentes do que as pessoas falam por aí. As pessoas que elas não têm o conhecimento, elas vão falar qualquer coisa, que é porque ela fez isso, porque ela fez aquilo. Não. Ela deve ter cometido alguma coisa mais grave, uma infração mais grave, ou ela já tinha tido outros avisos da polícia e ela infringiu todos esses para ela poder ter sido detida. Não é um simples corte de cabelo que vai colocar uma pessoa na prisão. Aqui em Toyohashi, lá em Toyohashi, também teve uma esteticista que foi denunciada para a polícia, uma pessoa que agiu de má fé com ela, denunciou, a polícia foi até o local dela, apreendeu todas as coisas dela, caixa, aparelhos, computadores, foi na casa dela, prendeu o telefone dela, ela ficou sem telefone, mas ela não foi presa. Por quê? Porque ela estava infringindo a lei, a polícia deu um chega pra lá nela, digamos assim, no português grosso, ela teve que parar. Ela ficou desesperada e ela também veio falar comigo o que eu podia ajudar. E eu, na maior parte das coisas, gente, eu tento ajudar. Todas as pessoas que vieram até mim, todas, eu nunca disse não. Eu sempre ajudei a quem precisava. Eu não posso fazer muita coisa, porque eu não posso chegar e falar assim, você tem que fazer o semongaku, você tem que pagar. É caro? É caro, gente, é mais de 2 milhões. Fora que o que você tem que pagar, você tem que deixar de ganhar, porque você tem que trabalhar, você tem que estudar o dia inteiro. É de terça a sexta, das 9h30 até 5h45. Só eu e Deus sabemos o que aconteceu comigo, porque eu tenho 3 filhos. Então eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar, eu tinha que pagar minhas contas, eu tinha que alimentar meus filhos, eu tinha que fazer um monte de coisa, mas quem segura na mão de Deus, Deus ergue, ele jamais vai deixar cair. Jamais. E pra todo mundo falar, mas é fácil, todo mundo não sei o quê, que ninguém é igual a alguém. É sim, todo mundo é igual sim. Se você quer fazer um semongaku, tem banco do governo que faz empréstimo, a própria escola faz um acordo com você. Eu não paguei 2 milhões, eu dei uma entrada, foi até que razoável, eu dei 700 mil e continuei pagando mensalmente. Você tem como você fazer isso. Então não é assim, eu vou ter que ter os 2 milhões e pagar. Não é assim. Você pode ir pagando aos poucos, você pode fazer empréstimo do governo, você pode fazer empréstimo do banco, porque se é para estudo, eles emprestam, né? Eu não tive esse empréstimo porque eu não sabia. A tal ignorância aqui, não sabia, então eu não sabia de nada. Então hoje que eu sei, eu posso falar isso pra vocês, gente, e sem querer ser mais do que ninguém. As pessoas que me pedem ajuda, que elas me veem fazendo aquilo que eu posto mesmo, porque eu acho que é lindo a gente tá aqui e os japoneses olhar pra gente de olho no olho. A gente não tem mais que abaixar a cabeça pra isso, quando a gente consegue aquilo. Hoje, a mulher do Hokenjo, ela veio aqui no meu salão e ela falou assim, como você conseguiu passar? Como que você conseguiu fazer o semongaku, sendo que você nunca estudou aqui? Eu falei pra ela, a gente tem que ter força de vontade, porque é o que a gente tem que ter. Eu chorei, eu quis me matar, eu quis pular do 5º andar, eu entrei em depressão, eu fui fazer tratamento, eu não tenho vergonha de falar não, e todo mundo sabe que eu fiz tratamento no Yuaya, com psiquiatra. De tão mal que eu fiquei. Eu ficava
sabe, pensando nas coisas, o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer. Meu dia era curto, eu tinha que cuidar dos meus filhos. Só eu sei, a escola dos meus filhos entregava meus filhos na porta do Semongaku. Eu pegava meus filhos, ia pro estacionamento, deixava em casa, alimentava meus filhos, voltava para trabalhar. Eu trabalhava até 1, 2 horas da manhã, trabalhava sábado igual uma louca, no domingo, trabalhava de feriado. Só eu sei. E muitos clientes meus que vai assistir sabe também realmente o que eu passei. Então, gente, relacionado a isso, essa pessoa não foi presa porque ela só cortou o cabelo, porque foi denunciada de um corte de cabelo. Existe coisas a mais. E isso aí, se vocês quiserem, vocês têm um órgão do governo na internet, vocês podem ler as leis de cosmetologia. É só você entrar, tem coisas que tá traduzida, vocês podem olhar. E outra coisa, a respeito da Michelle, né? Que é aquela moça que estava dando curso, que muitos brasileiros estavam fazendo curso com ela, e ela estava falando que estava fazendo a legalização. Desde o começo eu falei que era mentira. Desde o começo eu falei que não era verdade e que ela estava fazendo era uma falcatrua, era estelionato, que ela não podia estar fazendo isso. Hoje, as pessoas elas estão entrando em contato comigo porque... desde o começo eu já estava falando isso e muitas pessoas entraram em contato comigo. Se vocês puderem, vocês falam que é verdade nesse vídeo, porque tem muita gente achando que não é. E eu tô lutando para que essa pessoa devolva o dinheiro de vocês. Ou que ela pague pelo que ela fez. Porque até lá, até a semana retrasada, ela continuava colocando nos stories dela que ela estava fazendo a legalização dos diplomas aqui do Japão. Isso não é verdade. Nenhuma pessoa que não tenha escola e que você não passe pela prova do governo, que é o Kokashiken, tem o direito de trabalhar aqui. Nenhuma pessoa, ninguém pode fazer isso. Ninguém. Então essa mulher, ela tava simplesmente mentindo pra vocês, enganando vocês. E ela vai ter que pagar por isso sim, sabe? Já tem muitas pessoas que estão interessadas nesse caso. Não vou dizer que eu tô à frente disso daí, porque tem muitas pessoas que estão falando sobre isso daí. Mas tem pessoas que estão me procurando de televisão, de jornais, querendo que eu fale sobre isso. Por quê? Porque eu não tenho medo de falar essas coisas, porque eu tô legalizada. E a maioria das pessoas que caíram no golpe dela não estão legalizadas. E aí, gente... Vocês acham que realmente eu que tô fazendo denúncia? Sendo que eu tô ajudando vocês? Vocês realmente acham que se eu fosse uma pessoa ruim e quisesse fazer o mal para as pessoas, eu não estaria denunciando todas as cabeleireiras que tem aqui, que eu sei que não tem o Menkyo? Vocês acham... Eu fico lá no Rokenjo, eu converso com a Sugiura-san, que é a moça do Rokenjo. Ó, isso aqui, ó, foi o Rokenjo que me deu. Aqui, ó, tá o número do Rokenjo, tá o número de tudo. Aqui, ó, são coisas de tudo que cai. São coisas que pra mim é fácil, só ligar lá e falar, ó, tal coisa tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Tem gente trabalhando com barbearia, tem gente trabalhando com cabeleireiro, tem gente fazendo cílios. Só que pra mim não me compete a isso, porque eu ainda sigo aquela coisa, sabe? De aqui se faz, aqui se paga. E que o que tiver que acontecer, vai acontecer e não vai ser eu. Inclusive, eu sei muito bem quem me denunciou a primeira vez. E eu quero muito que a pessoa seja feliz. Eu sei que ela trabalha em Dante, que não pode. Eu sei que ela trabalha ilegal. Eu sei que ela pode fazer qualquer coisa. E jamais vou fazer isso. Não cabe a mim fazer isso. Não é do meu caráter fazer um negócio desse. Então, muitas pessoas que abrem a boca pra falar coisas pra mim, né, que... agora você tá querendo detonar. É tudo muito, muito pelo contrário. Eu quero que todas as pessoas tenham a mesma chance que eu. Um pouco mais fácil, um pouco mais facilitado. Porque o meu professor da faculdade e eu estamos bolando um jeito das pessoas que não sabem falar o Nihongo, que não sabem ler, de fazer um jeito que ele gostou do meu método de estudo. Ele veio até o meu salão e ele veio propor a mim que eu estudasse e que eu desse aula lá na faculdade para os brasileiros. Então, nós estamos trabalhando isso. E a Kelly do The Amigos, que trabalha aqui no The Amigos, ela sabe muito bem disso porque ela estava junto comigo. Então, não é mentira. A minha vontade, a minha intenção é ajudar, sim,
os brasileiros a ter a mesma coisa que eu tive. E eu tô trabalhando em cima disso, gente. Então eu espero que esse vídeo ajude um pouco a entender o que tá acontecendo, a entender que não é tão difícil assim como as pessoas falam, que dá pra vocês tirarem o certificado sim, dá pra fazer o Semongaku sim. E outra coisa, existe o Semongaku de 3 anos, que não é presencial. E esse daí é mais barato. Porém, o seu esforço é maior. Porque quando eu fui pro Semongaku, eu queria fazer esse. Eu não queria ficar trancada na escola. Mas o meu professor chegou e falou assim pra mim: pelo seu nível de Nihongo, pelo que você não entende nada de kanji, se você fizer esse de 3 anos, você não vai passar. Então não é melhor você se esforçar, dar um gambatê e fazer o de 2 anos? E eu concordei. E quem estava comigo era a Paty, que também era a tradutora, que estava comigo. Então eu não fiz nada sozinha, tenho provas de tudo que aconteceu. E ela sabe muito bem do meu desespero. Então, gente, se vocês querem, é o que eu falo, faça. Eu estou aqui, se vocês quiserem alguma orientação, alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Eu não posso dizer que eu não vou falar pra vocês que eu posso atender todo momento, porque eu trabalho pra caramba. Eu tô aqui no salão domingo, normalmente eu não trabalho de domingo, mas pessoas que querem fazer o cabelo, eu venho. E é isso. Vamos nos ajudar e não nos detonar, passando informações corretas, verdadeiras e com fundamento, não sem fundamento, tá, gente? Porque a pior coisa que tem é você pagar por uma coisa que você não está fazendo. E isso é muito chato, é muito triste. Porque só quem passou aquilo que eu passei sabe que quer estar falando desse jeito. E se eu conseguir, vocês também conseguem, ok? O caso da Michelle está em andamento. Se as pessoas que foram lesadas por ela quiserem entrar em contato comigo também, pode entrar, porque vai ter uma rede de televisão que ela entrou em contato comigo, que vai ser lá no Brasil, é uma rede maior, tá? Não posso falar qual que é, algumas pessoas já sabem, mas eles querem fazer uma reportagem sobre isso, porque é grave, né? É muito grave, ok? Então, gente, tenha uma boa tarde. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá bom? Boa sorte para todos.